Amém. Muito bom podermos ouvir cânticos que nos leva realmente ao trono do Pai, mais próximo de Deus. E esse último cântico, ele nos faz declarar algo que muitas vezes nós não fazemos todos os dias. Sabendo que nos momentos difíceis da nossa vida, nas tribulações, e uma das palavras que nós vamos ver muito hoje na exposição desta manhã, as provações, é saber que o Senhor é o nosso descanso. E precisamos aprender isso diariamente. E temos dificuldade com isso. Quando ocorrem situações, ou algumas situações na nossa vida, muitas vezes recorremos à nossa força humana, e esquecemos que há um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas e que nos ajuda através do Espírito Santo dele a declararmos nessa manhã como esse último cântico, sabendo que ele é o nosso descanso e que ele traz à nossa memória todo o sofrimento lá naquela cruz para que pudéssemos estar aqui hoje. Isso é uma verdade plena na nossa vida cristã. Isso é uma verdade plena na vida daqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nós, como instrumentos de Deus, nós sabemos que nós temos o compromisso para mostrar para as pessoas lá fora em quem nós confiamos, quem é o nosso Deus, de que forma nós somos conduzidos. Por isso nós declaramos através desse cântico: diante das situações, eu sei quem é o meu descanso. Isso tem que promover em nós confiança, perseverança, gratidão, para podermos declarar isso. Você e eu nessa manhã nós somos privilegiados de estarmos aqui para prestar o nosso culto de ações e graças a Deus. Muitos de nós talvez viemos a esse lugar nessa manhã com várias situações, várias provações, tribulações que seja, mas uma coisa é certa: o nosso maior objetivo nesta manhã aqui é prestarmos o nosso culto de ações e graças ao Senhor. Agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer a Deus pela nossa vida. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Agradecer a Deus pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos. Esse é o nosso principal objetivo. Permita que Deus fale o seu coração, como já falou o meu coração através dos cânticos, através do início da leitura do Salmo 42 também. Eu poderia ir embora agora. Já estou alegre no Senhor. Ainda mais que eu estive ausente aí, praticamente por 2, 3 semanas, numa viagem assim extremamente desafiante. E eu lembrei muito de cada rostinho aqui, lembrei muito do nosso papel como cristão também, diante de uma população, digamos assim, diante de um povo extremamente distante de Deus. Um povo que o país, 99% são muçulmanos. E assim, você não vê uma igreja evangélica. Você não vê nada referente ao evangelho. E a minha única força, como nós cantamos no último cântico, e o meu único descanso era saber que na retaguarda existiam irmãos, uma igreja que estava orando, que eu acredito que você orou por mim. Amém? Estava orando, intercedendo, então essa era a minha confiança lá. O primeiro dia foi um pouco de receio, o segundo dia mais ainda, porque começamos a interagir com as pessoas do local, mas o que ajudou muito também, e eu deixo até assim como encorajamento, incentivo para os pais e para os mais jovens, os adolescentes, as crianças aqui, é que aquela aulinha de inglês que você tem lá, não menospreze. E os pais incentivem aos seus filhos realmente a ter realmente esse empenho numa segunda língua, que foi o que me ajudou bastante. Não sou assim, não tenho influência nenhuma em inglês, mas o básico e, lógico, a força de Deus também me ajudou muito, muito na comunicação. Porque senão eu ia ficar lá só ouvindo aquela fala em árabe. A primeira língua é a árabe e a segunda é o francês.
O francês ainda, quando você conversava com alguém mais lento, você conseguia entender alguma coisa que é muito semelhante, mas é um desafio. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, diante dessa viagem, foi realmente a falta de irmãos em Cristo Jesus no local. É muito difícil. É muito difícil. Aí me traz à memória, há muitos anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com o conceito de missões. E missões é muito além do que a gente possa imaginar, ou que alguém já experimentou aqui, do que é ser um missionário. É muito desafiante. E eu relembrei de alguns conceitos do passado, e lá também entendi, falei assim, Senhor, agora eu entendi, porque um dia o Senhor me permitiu a mergulhar numa área da missiologia, de estudar a fundo o que é missões. E a gente não passa nem um terço, a gente não tem nem entendimento, não tem assim, não consegue nem imaginar um terço do que é ser um missionário diante de um país de língua diferente, mas o que nos deixa bem encorajados é saber que um dia aquele povo será alcançado. Isso é a plena convicção que eu tive todos esses dias lá. Mas foi um desafio muito grande, estava com muita saudade de estar aqui com os irmãos. E assim, agradeço pelas orações, muito. E encorajo novamente, aquele que quer ter uma segunda língua, o inglês é a melhor opção. Temos uma teacher de inglês aqui, ó. Depois quiser conversar com ela, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Nós vamos iniciar uma nova jornada bíblica aqui na exposição das mensagens dominicais. Nesse livro que praticamente, se você for ler na sua casa, começar a ler, eu até encorajo que você comece a estudar na sua casa, para que diante das exposições aqui, domingo após domingo, você possa interagir também. Nós vamos iniciar esse livro, são 5 capítulos apenas. Acredito que nós vamos aí alguns meses também na exposição de Tiago, do livro de Tiago. O livro de Tiago estava quase no finalzinho lá da Bíblia. E esse livro ele é fascinante, é uma epístola rica. Ele é muito rico em perguntas retóricas que nós utilizamos no meio teológico. É rico em ilustrações, é rico em Tiago ele tira muitos exemplos do dia a dia, da natureza, do comportamento humano. E eu penso que é um livro que toda igreja cristã ela precisa se aprofundar, tanto nas exposições da mensagem bíblica, também como nos estudos, nos devocionais diários, porque ele vai trazer uma riqueza gigantesca de comportamentos nossos, humanos, a qual nós precisamos tratar diariamente. E o livro de Tiago, ele consta aí mais ou menos se você depois contar, quem gosta de matemática aí, conta lá os capítulos, você vai ver que ele tem em média de 100, de algumas versões bíblicas, ele vai ter em média de 110 versículos, em média de 105, 108, fica nessa média versículos. 110, 108 versículos a gente consegue aí, se a gente pegar com firmeza, durante 15 dias você consegue ler todo o livro de Tiago e tirar para você muitas lições. E algumas lições nós vamos aprender hoje aqui também. Na verdade, vamos falar de benefícios que a epístola de Tiago vai trazer para nós e traz para nós no dia a dia de uma forma tão rica a qual nós não enxergamos diariamente. Aí eu quero que você preste muita atenção em cada detalhe na exposição inicial. Quem é Tiago? Esse Tiago que tem uma epístola escrita aqui. E essa epístola é classificada dentro do nosso contexto como igreja como uma epístola geral, diferente das epístolas de Paulo. Paulo escreveu muitas cartas. E a epístola de Tiago ela foi considerada assim uma epístola geral também, para um povo específico, para uns ouvintes específicos, que traz para nós também muita riqueza. Quando nós lemos o versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo, Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8 apenas. Nós vamos tratar na exposição dessa manhã da mensagem ao nosso coração, do versículo 1 ao versículo 8 apenas. Quero que você acompanhe comigo. Diante disso, nós vemos que Tiago, alguns podem perguntar, mas quem que é Tiago? Quem era Tiago?
Quando você começa a estudar essa carta, você vai perceber que existem vários Tiagos na Bíblia. Mas um Tiago que escreveu essa carta, que é especial, ele era o irmão de Jesus. Esse Tiago é aquele Tiago, ele participa do ministério de Jesus. E é interessante, por ele participar do ministério de Jesus, por ser irmão de Jesus, no contexto humano, ele adquire alguns ensinamentos de Jesus. E você vai perceber, ao longo das exposições, ou por mim ou por outros irmãos que vão passar por aqui, que alguns ensinamentos no livro de Tiago, ele se assemelha muito ao Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Sermão esse que todo cristão, eu vou afirmar com muita propriedade, todo cristão deveria guardar no seu coração. Pegar tudo lá, colocar na geladeira, colocar no armário, colocar no celular. Mateus capítulo 5. Sermão do Monte, onde repete várias vezes, e é o que muitas vezes nós queremos ouvir todo dia, e queremos ter no nosso coração, bem-aventurado é. Nós somos regrados por isso, de querer ter sempre uma vida bem-aventurada, e esse é o objetivo maior do cristão. Eu tenho uma vida bem-aventurada porque passo por tribulações, provações. Tenho. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma vida bem-aventurada porque sou confrontado pelo Espírito Santo de Deus no meu pecado. Glória a Deus. Sou bem-aventurado por isso também. Imagine se nós não tivéssemos essas confrontações, não tivéssemos esses alertas no nosso coração, que vida cristã nós teríamos? Ou que ser humano nós seríamos? Quando olhamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, onde fala do amor. Quando olhamos para Mateus, que encerramos toda essa jornada na exposição aqui, lá em Mateus capítulo 6, que nos ensina a orar, em Mateus 6, 30, 31, que diz assim, olha, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior grande mandamento é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então há um exercício nas disciplinas espirituais, teológicas da fé, para o nosso dia a dia, para que haja em nós um único objetivo, um crescimento, uma maturidade cristã, que nos faz pensar a respeito de uma carta como essa, de questões práticas. E Tiago vai abordar muito isso, questão prática, prática da vida, exerça a prática da vida. E o nosso slogan como igreja reformada é aquele, as Sagradas Escrituras é a nossa única regra de fé e o quê? Só para aí? E prática. Eu muitas vezes caio nessas armadilhas. Eu exerço uma situação comportamental de que eu falo, agora tem que exercer a fé. Não vou orar, é a fé. Mas eu não coloco em prática. Então não adianta. Ou eu faço o contrário. Não, vou praticar aqui que eu sou um bom samaritano, vou ajudar o próximo, vou colocar em prática, mas não exerço fé. É um conjunto. É um conjunto. Eu tenho primeiro entender o que Deus fala comigo através das Escrituras, para que Deus coloque fé em mim, porque quem coloca fé em nós? Somos nós mesmos? Não! É Deus! É Deus! Por isso que quando nós olhamos Hebreus capítulo 12 lá, a partir do 11 já também, vai nos ensinar a respeito da fé. Deus é tão gracioso, maravilhoso, que nos ensina o caminho, dizendo, olha, o que é fé? Olha, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E aí ele cumprimenta depois lá, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das primeiras lições que nós vamos aprender aqui é exatamente isso. É exercer a nossa fé. É entender que vamos passar e vamos continuar passando por provações. Não adianta. Eu poderia hoje nessa manhã dizer assim, olha, tudo vai ficar melhor. Tudo vai ser bem para você quando você sair dessa porta para fora.
Mas não é verdade. Eu não posso garantir isso. Eu posso garantir para você o seguinte, o que a Bíblia me ensina, e que mostra, e que eu tenho que trazer comigo. Eu vou passar por provações. Eu vou passar por tribulações. Eu vou passar por momentos que às vezes eu não vou saber lidar com ele, e muitas vezes eu vou confundir se é provação de Deus ou se é uma situação que eu provoquei. É isso que nós temos que estar atento. E Deus nos prova? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer, que você e eu temos que fazer diariamente. Deus nos põe à prova? Eu quero dar uma resposta para você. A todo momento, Deus nos põe à prova. Para ver o quê? Para enxergar o quê? Um dos benefícios que nós vamos apresentar nesta manhã aqui. Para ver a sinceridade do nosso coração. O quanto o nosso coração é sincero diante de situações em que muitas vezes não sabemos discernir, porque não estamos envolvidos na área espiritual, nessa prática espiritual diária, de oração, de leitura da palavra, de comunhão entre irmãos. E muitas vezes nos perdemos nisso. E queremos dar o jeitinho nosso brasileiro, do nosso coração humano. E não entendemos muitas vezes que Deus está nos provando. Já ouviram aquela frase, né? Nós ouvimos muito isso já. Nos provando para que nos aprove em situações. Eu gosto de sempre pensar assim: Deus me prova para ver a sinceridade do meu coração, para que eu cresça. Isso é uma expressão que eu uso, tá? Mas você pode usar se você quiser. Que eu cresça um pouquinho mais. Eu uso sempre essa expressão. Quando Deus me confronta em um pensamento mal meu, Ele me prova nisso, para que eu cresça nesse pensamento, para que eu não volte com ele mais. Bem? Então, Tiago, no livro de Tiago nós temos algumas questões bem interessantes aqui, referente a sermões sucessivos, comuns como fé, ensino, julgamento, na maneira que tropeçamos, no que dizemos, muitas vezes, na questão realmente da própria conversão, na disciplina da nossa oração também, é um tema que nós vamos ver aqui. Nós vamos ler os 8 versículos, eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu quero repetir somente a última frase aqui do versículo 8. Inconstante em todos os seus caminhos. Acredito que uma das maiores situações que enfrentamos na nossa vida diária, somente como crentes, é a inconstância. Em todas as situações, em todas as coisas. Somos inconstantes na nossa disciplina de oração, somos inconstantes no nosso testemunho lá fora como crentes, somos inconstantes no nosso testemunho a sós, no momento de solitude, o que vem à nossa mente, o nosso coração. Somos inconstantes em todos os caminhos. E Tiago, ele se apresenta aqui já com 2 qualidades muito específicas, que é a qualidade nossa também. Ele já vai dizendo quem ele é, quem é o autor da carta.
Tiago, servo do Deus vivo. Posso usar essa expressão. E do Senhor Jesus Cristo. Então ele já mostra aos seus leitores quem ele é. Ou naquela linguagem, né? Quem eu sou? Eu sou servo do Deus vivo. Servo do Senhor Jesus Cristo. E para um judeu confessar isso, porque Tiago era judeu, quando nós olharmos, ou quando você olhar, tiver a oportunidade de lembrar, olhe lá para Atos capítulo 2. Nós sabemos de cor muitas vezes Atos capítulo 1, 8. E descerei sobre vós o Espírito Santo. E aí muitas pessoas param só ali. Mas falta outra parte. E sereis minhas testemunhas tanto aonde? Em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E o que acontece aqui é exatamente isso. Tiago está escrevendo agora as 12 tribos que estão dispersas. 12 tribos judeus, pessoas difíceis de aceitar a Cristo Jesus. Se nós olharmos um contexto hoje de evangelizar um judeu, você tem que ter muito conhecimento do Antigo Testamento, com essa ponte para Jesus Cristo, para você falar com ele, para você conversar com ele. Porque você vai virar para um judeu e falar assim, olha, você conhece Jesus Cristo? Você vai falar, sim, conheço Jesus Cristo. Um grande profeta. E aí? E aqui nós vemos Tiago escrevendo a 12 tribos da dispersão. Essas 12 tribos que parte dela, na história, mostra lá a pregação de Pedro. Quando Pedro pregou, em Atos capítulo 2, e pelo Espírito Santo de Deus, esses judeus aceitaram a Cristo, receberam o Espírito Santo, que essa é uma questão que nós temos que sempre guardar. Eu só tenho o Espírito Santo no meu coração, habitando no meu coração, a partir do momento que eu confesso a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador na minha vida. E lá em Atos capítulo 2 você vai ver isso. Que alguns judeus aceitam, se convertem. E lá vai dizer em torno de 3.000 pessoas. Irmãos, o que é 3.000 pessoas? Nós estamos aqui em quase 40. O que é 3.000 pessoas? Uma única pregação do Evangelho, apontando Jesus Cristo como Senhor. E a história mostra que a epístola de Tiago é escrita para essas pessoas que aceitaram os judeus, que ali havia a representação das 12 tribos de Israel. Há um contexto histórico muito forte aqui, mostrando para quem é essa carta. E quais os comportamentos que precisavam ser tratados ali. E aí, logo no versículo 1, você vê essa referência. Então, nunca mais você esqueça disso. Que o autor é Tiago, servo do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo, e que essa carta é direcionada a quem? As 12 tribos que encontram na dispersão. Saudações. E aí ele começa. Se há uma dispersão, e ali o povo na época, nós sabemos da história, muitos de nós aqui conhecemos a questão da história, havia perseguição. Muitos deles deixaram suas casas, muitos deles deixaram o seu conforto, permita usar essa expressão, para quê? Para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque eles entenderam isso. E aí Tiago inicia com o primeiro benefício aqui. Parece até estranho, mas é um benefício. Ele diz o seguinte no versículo 2: meus irmãos, de forma carinhosa, né, que nós usamos até entre nós, né? Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, olha, tende por motivo de toda alegria. Algumas versões vão dizer de muita alegria. Passardes por algumas provações. Por uma, duas provações. Não, por várias provações. Quem faz isso? Quem encoraja, né, os irmãos dizendo, olha, você tem alegria, você tem alegria. Mas perdi minha casa lá, deixei minha família, deixei minha região, fui para uma outra região, agora convivo no meio de... Olha, você tem motivo de muita alegria. Passar por várias provações.
E há um encorajamento aqui. E aí, no versículo 3, ele complementa, né, dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o primeiro benefício que eu quero destacar aqui, da carta de Tiago aos irmãos ali, e trazendo para nós como contexto de igreja, como crentes no pleno século XXI, num mundo tão difícil de lidar diariamente, o primeiro benefício é esse: alegria. Alegria. Temos que saber trabalhar isso no nosso coração. E a carta é bem explícita em relação a isso. Tiago já mostra que ele, em primeiro momento, tende por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações. E aí é interessante chamar a nossa atenção, que ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, porque o que está aqui em evidência está relacionado com a fé. Se eu hoje passo por um momento de provação, e eu entendo que isso vai fazer com que a minha fé ela seja exercitada, eu faço o quê? Eu sei que isso vai produzir, e é o que Tiago está dizendo aos irmãos aqui, isso vai produzir em você perseverança. E ele continua dizendo, né, que essa perseverança ela tem que ser completa, baseado na fé. Lembra lá de Hebreus 12? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E aqui nós vemos esse primeiro benefício, alegria. A aprovação, ela promove alegria, ao sabermos que vamos exercitar a nossa fé. E o segundo benefício aqui, baseado nisso, é perseverança. É o segundo benefício. Qual de nós, que diante de uma situação difícil, não vamos, eu vou usar primeiro essa palavra, tentar perseverar? Porque muitos de nós, às vezes, parece que somos derrotados no primeiro momento. Assim, não tenho força, isso está muito difícil para mim, é muita coisa. Lembre-se desse texto. Lembre-se desse texto. Ele poderia começar o versículo 2 dizendo: meus irmãos, Cristo Jesus. Mas esses irmãos já são de Cristo. Você já é de Cristo. Então ele começa encorajando com esse primeiro benefício, dizendo, tendo motivo de toda alegria. Eu sempre gosto de pensar que nos versículos, até interessante, né? Lá em Salmos, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra alegria, ela está presente nas Sagradas Escrituras. Ela está presente na nossa vida diária como cristãos, como cidadãos do céu. Basta nós entendermos situações como essa. Um benefício como esse. Primeiro, benefício, alegria. Segundo benefício, perseverança. Para que a gente olhe para o tema da mensagem e diga: a minha alegria em meio às provações, ela é evidente. Ela é real. Eu sou alegre em meio às provações. E a palavra de Deus me ensina isso. Por mais que seja tudo difícil. Por mais que esses irmãos aqui que estavam na dispersão, que deixaram suas casas, deixaram seus familiares, mas tem um irmão em Cristo Jesus, direcionado por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, dizendo: olha, tem motivo de toda alegria. Na fé, ela produz perseverança. O segundo benefício aí para nós. Terceiro benefício, que é um benefício que quem de nós aqui já usou essa expressão? Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. E nós vemos aqui Tiago orientando
aos seus ouvintes, dizendo: olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, por que ele estava dizendo isso? Por que ele estava se referindo à sabedoria, se antes ele fala da questão da tribulação? Para que na questão da perseverança também você não tenha uma ação, meia ação, seja completa a sua ação. Eu acredito, eu tenho fé realmente que o Senhor tem me sustentado na aprovação, que Ele me dá alegria, Ele permita que produza perseverança no meu coração. Mas para isso também eu preciso do quê? Sabedoria. Esse é o maior defeito que o cristão tem: sabedoria. Não sabemos lidar com situações do nosso dia a dia, porque não pedimos a Deus sabedoria, discernimento. Lembram da história de Salomão? Deus permitiu na soberania dele que Salomão fosse muito bem estruturado como rei. E no momento de Salomão estando dormindo, ali naquele momento, Deus aparece a ele e fala para ele assim: o que você quer? Eu estou resumindo, tá? O que você quer? Ele poderia dizer: não, eu quero continuar, quero ter todos os reinos, quero ter mais riqueza para que eu possa administrar todo o reino. O que ele pediu? Nós conhecemos a história. Pediu sabedoria. E Tiago nada mais está usando aqui do que um ensinamento do Antigo Testamento. Sabedoria. Quando nós lemos Provérbios, Provérbios está rico de sabedoria. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Então nós vemos esse contraste aqui do Antigo Testamento também, né, como evidência no livro de Tiago. E aí ele diz: pensa a Deus. Sabedoria cai do céu? A fé cai do céu? Estou usando uma expressão aqui, tá? Alegria cai do céu? Não precisamos fazer nada? Não. Ação. Precisamos agir. Se eu quero entender a questão do primeiro benefício da alegria, onde que eu vou buscar essa alegria? Sagrada Escritura, na oração, na comunhão com Deus, num cântico como nós cantamos hoje aqui. Cantar realmente com o coração, sinceridade de coração. Vir à igreja, fazer parte de uma membresia, com alegria, com um propósito comum. Eu quero ajudar lá, eu faço parte desse povo chamado, escolhido por Deus, eu faço parte. Então eu tenho que pedir a Deus com fé. É pecado? Com convicção? É pecado? Não. É o que ele está ensinando aqui. Dizendo: olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça. E o verbo aqui, Tiago tem muitos imperativos, muitas ordens. Nós vamos ver aqui. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e em nada impropera, esse lhe é concedido. No versículo 5. Essa palavrinha peça nos faz lembrar de algo que nós precisamos ter sempre: disciplina espiritual da oração. Como que Tiago está orientando aos seus ouvintes aqui? Peça na rua: Senhor, eu quero sabedoria, né? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo assim: nós temos que ter um momento único, ímpar, você e Deus. Pode ser no ônibus, pode ser no carro, pode, mas um momento ímpar, você e Deus. Mas peça com convicção, com certeza. Há um trecho aqui que diz que a ação ela deve ser completa, não pode ser pela metade, porque se ela for metade, nós nos tornamos perfeitos, maduros, que é a expressão que diz aqui, e íntegros. A integridade ela faz parte da nossa vida cristã. E o terceiro benefício aqui,
relacionado com a sabedoria, envolve tudo isso. Como que eu peço essa sabedoria para Deus? Você parou para pensar nisso? Eu vou abrir um parênteses. Como que você tem pedido as coisas a Deus? Qual é a intenção do seu coração em pedir essas coisas a Deus? Eu sempre gosto, nas minhas orações, dizer o seguinte. Não é minha autoria não, mas você pode também ter como exemplo. Eu sempre falo, Senhor, se for para glorificar o Teu nome, me conceda isso. Se não for para glorificar o Teu nome, Senhor, me ajude a não pedir dessa forma como eu estou pedindo. Pense nisso. Nós estamos sendo instruídos hoje em benefícios que as provações nos trazem. É o poder expressar, promover essa frase, né? Alegria em meio a provações. É entender que eu tenho benefício nisso. Benefício realmente de olhar assim, da alegria. O benefício realmente da perseverança. O benefício que o texto me ensina, como ensinou aos ouvintes lá, dizendo, olha, peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar. E aí Ele dá um alerta aqui, né? Dizendo, olha, peça porém com fé. Não cair naquela armadilha, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso lidar com essa situação. E a gente não para pensar, a gente não para refletir a respeito disso. Pedir, ele repete a expressão peça novamente aqui, no versículo 6. Peça o quê? A sabedoria, porém com fé. E ele não para aqui. Ele usa uma expressão que nós precisamos aprender todo dia. Em nada duvidando. Por isso que há esse equilíbrio, a qual nós temos que entender. Se eu vou orar, pedir com fé, eu vou pedir algo que eu desejo, para quê? Para a sua glória ou para a glória de Deus? Pense nisso. Não duvidando, no versículo 10. E aí ele vai usar uma expressão ilustrativa aqui, dizendo, olha, pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Isso está no texto, tá? Está aqui no texto. Semelhante à onda do mar. Se nós observamos o mar, sempre tem uma onda ali. A maioria dos mares, né? Sempre tem uma onda. E quando bate o vento, ela é o quê? Impelida. O vento controla, vai, é levada para frente e para trás. E é agitada pelo vento. E ele faz essa comparação. Não seja como a onda do mar. Levada. E aí ele conclui fechando, dizendo, não suponha que esse homem, ao pedir de qualquer forma, de qualquer maneira, será concedido. Ele diz, e ainda mostra, né? Esse homem de ânimo dobre, homem rude, né? E aí vem a repetição que nós fizemos, da questão de ser inconstante em tudo que faz. E é interessante nós finalizarmos aqui olhando essa questão da inconstância. É exatamente assim um contraste. E aí esse contraste, ele traz muitas vezes dúvida no nosso coração. Quem de nós aqui já não teve dúvida até de uma situação bem delicada, referente até à nossa salvação? Quem de nós já não passou por um contexto assim? Será que eu sou salvo? Essa é uma inconstância que nós não devemos ter nunca. Cristo Jesus morreu por nós. Uma vez salvo, sempre salvo. Só que nós temos deveres. E aqui tem deveres. De não sermos inconstantes com a nossa vida cristã, diariamente. De sermos exemplos, dia a dia. De trilharmos dia a dia para um alvo, que é a vida eterna.
Não tem outro. Nós cristãos. E aí confundimos essas questões. Pensamos, nossa, eu pequei. Quem de nós não peca diariamente? Fale para mim. Quem de nós, nesse momento todo que nós estamos aqui no curso, já não pecou? Pecamos a todo momento. Mas cabe a nós trabalharmos o nosso coração, a nossa mente, com benefícios como esse, olhando para isso, dizendo, não, eu sou um privilegiado. Eu tenho alegria em meio às provações, perseverança. Eu tenho realmente assim a sabedoria que Deus me concede. E a última relacionado com essa questão do coração, porque a inconstância do ser humano, nossa, está relacionado com o que alimentamos o nosso coração. E Tiago está trabalhando aqui com esses irmãos. Algumas versões vai mostrar lá, escrevendo lá em cima, os benefícios das provações. Eu até aproveitei que essa Bíblia que eu uso está escrito lá benefício. Eu falei, é verdade. Tem benefícios aqui, em meio às provações que passamos, porque nós somos do Senhor. Nós entendemos que é o Senhor que traz alegria ao nosso coração. Então, é Ele que nos prova. É Ele que me faz ser perseverante. Você veio hoje aqui nessa manhã, porque em certo grau, ali no seu coração, você perseverou para vir aqui. Não, eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje. O pastor voltou de viagem, vou dar um abraço nele. Mas eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje porque eu quero que Deus trate o meu coração. Você perseverou para vir. Em certo momento, talvez você não fez isso, mas tanto a mim como você, eu vou ajudar nisso. Talvez você não pediu sabedoria para que Deus trate o seu coração. E você tem essa oportunidade agora. Talvez você também não tenha olhado para o seu coração numa questão sincera. O meu convite para você agora aí nós temos aí 4 benefícios desse texto. Alegria, perseverança, sabedoria, e tem um último, que eu deixei para o finalzinho. Eu quero convidar você a olhar para o seu coração. No versículo 7, aqui, 7 e 8, Tiago fala o seguinte: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Como está a sinceridade do seu coração diante de Deus? Nesta manhã, nesse dia. Como continuará a sinceridade do seu coração durante essa semana? Sabendo que Deus, através de uma epístola como essa, nos mostra benefícios diante daquilo que enfrentamos e vamos enfrentar todos os dias. Se você não estiver enfrentando isso, você me ajuda. Você me ajuda a olhar e falar assim, como você está conseguindo? Mas eu tenho plena convicção disso, que hoje nós passaremos por provações, por momentos difíceis. Amanhã nós passaremos por isso. Mas lembre desses 4 benefícios. E a minha ênfase maior é no último. Eu só desfruto dos benefícios que o Senhor tem para mim a partir do momento que o meu coração não é inconstante. Eu não sou inconstante. Eu tenho uma sinceridade de coração. E o texto nos ajuda a olhar esse 4º benefício. Sinceridade de coração. Que nós possamos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, trabalharmos isso no nosso coração. Para que esses outros benefícios se complementem em nós. Porque ele encerra o versículo 8 com esse alerta. Não seja de homem dobre. Não tenha essa inconstância. Seja sincero de coração. E para nós, durante essa semana, é importante lembrarmos de cada versículo desse. Quem era esse homem, Tiago?
servo de Deus. Tinha alegria em servir o Senhor? Sim. Temos isso? Era perseverante? De toda a história bíblica. Perseverante. Era um pastor de uma igreja. Tinha sabedoria? No momento algum ele pediu, com certeza, para lidar com situações aqui. E nós vamos ver situações aqui que vai falar no livro de Tiago até da nossa língua. Nós vamos fazer uma viagem aqui fantástica nas exposições. Como lidar com a nossa língua, como lidar com a nossa ira, como lidar com o nosso coração. Tudo aqui. Como lidar com a verdadeira prática da palavra. Como mostrar realmente um verdadeiro cristão para o mundo lá fora. Então, o último benefício seria esse. O texto nos ajuda a olhar para a sinceridade do nosso coração. O quanto nós temos sido sinceros. O quanto nós temos desfrutado da alegria. O quanto nós temos sido perseverantes. O quanto nós temos realmente sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Deus nos ajude, Deus nos faça refletir a respeito da alegria em meio às provações. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse período da exposição da palavra dele. E lembre-se, a provação não é somente um momento que nos promove tristeza, um momento que nos promove a maneira de dar jeito para que eu não passe por aquela provação. Lembre-se que muitas vezes a provação, Deus que está permitindo, para que você cresça, para que você desfrute de benefícios, da alegria, da perseverança, de ter sabedoria, de ter um coração sincero. É um conjunto. A partir do momento que eu passo por uma provação, eu entendo que Deus é o meu descanso, como nós cantamos, vai me trazer alegria. A partir do momento que me traz alegria, que eu vou lidar com aquela situação, eu vou perseverar naquilo. Não vou esmorecer. Hebreus capítulo 10 nos ensina algo fantástico para aqueles que são da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás, que recuam, porque nós somos da fé. Então nós avançamos sempre. E avançamos com muita perseverança, sabedoria e principalmente com um coração sincero diante de Deus. E lá na frente nós vemos o resultado da bonança, do refrigério. Muitas vezes não trazendo para nós benefícios a qual nós queríamos, mas trazendo para nós todos esses que nós já falamos aqui. E o principal dele, com certeza, que é que as pessoas confundem lá fora a alegria com felicidade. Que as pessoas confundem lá fora. As pessoas que não conhecem Cristo querem buscar a felicidade a todo custo. Encontram a felicidade até num avatar, que é o que está muito hoje também em evidência. Mas o coração é o maior alvo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. E a gente não busca felicidade. A gente busca alegria, alegria, alegria no Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo, ó Pai, que tem tratado aos nossos corações desde o início desse culto, através dos cânticos também, e através da ministração da Tua santa palavra, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra exposta hoje nos ensina que em meio às provações temos benefícios. Benefício da alegria, da perseverança, da sabedoria a qual Tu nos concede,
quando pedimos, e principalmente, Senhor, da sinceridade de coração. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a sermos íntegros diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu senhorio. E nos ajuda, Pai, a entendermos que Tu és o nosso Deus, Deus soberano, que nada acontece, Senhor, sem a Tua vontade permissiva. E nos ajuda, Senhor, a crescermos a cada dia em espiritualidade, em discernimento, e nos dá, Senhor, a cada momento, Pai, a alegria dos céus, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor, nesta manhã, pela Tua santa palavra ministrada nos nossos corações. E que essa palavra, Senhor, não fique somente aqui, mas que possamos carregá-la, Senhor, em nossos corações durante essa semana. Que possamos compartilhar com outras pessoas no momento oportuno. E que possamos, Senhor, lembrar de tudo o que foi falado aqui nesta manhã. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a demonstrar alegria em meio às tribulações.